notícias que aparentam, têm, digamos, a aparência de verdade, mas que o seu conteúdo é uma inverdade. As fake news ou as notícias falsas, elas não são propriamente uma novidade. Na história do jornalismo, na sociedade como um todo, nós sempre tivemos notícias falsas, disseminação de notícia falsa. Tanto é que há 20 anos se dava um outro nome para isso, eram os chamados factoides. Então nós tínhamos factoides, muitos desses factoides produzidos pela própria mídia, para produzir um efeito noticioso, para influenciar no processo político, enfim. As fake news são exatamente isso, algo que tem a aparência de verdadeiro, mas que não corresponde à verdade dos fatos. As fake news são parte aí de um processo maior, Enquanto nós tivemos mídias tradicionais, que hoje nós chamamos de mídias tradicionais, impresso, radiofônico e a televisão, enquanto essas mídias concentradas eram as mídias hegemônicas, nós tínhamos um monopólio da produção de informação sobre essas grandes mídias. O que a internet e a sociedade em rede trouxe? Trouxe uma mudança nessa capacidade de produzirmos. Agora, por meio das redes sociais, todas as pessoas podem produzir informação, podem emitir, certo? Então houve uma quebra no polo desse monopólio, no polo da emissão. Então a população, de modo geral, vamos falar bem claramente, tem condições tecnológicas de se tornar produtora de informação. As informações estão hoje disponíveis a muita gente, certo? E a propagação das fake news se dá pelas redes sociais, notadamente o Facebook, e também, agora num estágio mais recente, por redes, digamos assim, particularizadas, como é o caso do WhatsApp. Então nós temos a formação de grupos, e esses grupos se tornam quase que como veículos de comunicação, certo? O próprio conceito de veículo de comunicação hoje é muito difuso, certo? E esse é o dado novo, esse é o elemento novo, a velocidade de propagação, a capilaridade de uma informação é muito rápida. Então ela pode ser emitida, ela pode ser criada por uma pessoa, numa ponta, e espalhada, disseminada até inúmeros receptores muito rapidamente. Nós tivemos casos, talvez o caso recente mais famoso tenha sido o episódio da campanha eleitoral norte-americana, em que a Hillary Clinton foi vítima de uma campanha de difamação pelas redes sociais, e depois se soube que isso foi fruto principalmente de fake news, de sites localizados inclusive fora dos Estados Unidos. Até hoje essa história é muito mal explicada, se haveria ou não, provavelmente sim, o envolvimento de sites baseados na Rússia, mas esse fato recente, isso comprometeu a imagem da candidata, e talvez tenha contribuído muito para que ela não ganhasse as eleições. Esse é o fato recente. Nós temos aí no Brasil, temos tido alguns exemplos significativos de fake news. Sempre que há uma notícia extraordinária, surgem notícias falsas disseminadas pelas redes sociais. E o que me preocupa muito é a disseminação disso no WhatsApp. Sim, o poder público está muito preocupado com isso, não só o poder público, estudiosos de várias instâncias, a classe política de um modo geral está muito preocupada com isso, porque o poder de disseminação é muito forte, a capacidade
de espalhar uma notícia falsa é muito grande, né? E até onde eu sei tem alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso, mas nenhum deles foi, salvo engano meu, nenhum deles foi aprovado, porque é um tema muito controverso, né? Porque do que a gente está falando? A gente está falando de um controle, de estabelecer um controle da informação, né? Então isso é muito perigoso. Então, se a gente estabelecer leis muito rígidas, isso pode ser um causador de censura, certo? Eu acredito que o principal problema das fake news não está na disseminação, porque isso é inevitável. Na sociedade em rede e nessa sociedade que compartilha tudo, a disseminação dos fatos é algo inexorável, nós não podemos impedir isso. E não podemos fazer uma lei que impeça isso, porque isso pode ser, sim, um dado de censura, certo? E aí fica a pergunta, como escapar disso? Como eu tenho visto campanhas, muitos veículos de comunicação têm publicado em seus sites uma espécie de tutoriais ou receitas para não se deixar enganar por uma fake news e para tentar que o público em geral possa diferenciar uma fake news de uma notícia verdadeira. A identificação de uma fake news passa pela formação do público. O público precisa ser treinado, precisa estar capacitado para diferenciar aquela notícia que só tem aparência de verdade. Aí eu pergunto, por que hoje a gente fala tanto nessa necessidade de preparar o público para não cair num discurso, numa notícia falsa? Porque até então, antes das redes sociais, e isso me parece importante, antes das redes sociais havia um controle da informação por parte das grandes mídias. Esse controle se perdeu. As redes sociais agora são tão influentes quanto as grandes mídias. Há também alguns estudiosos chegam a falar que há uma crise aí de credibilidade do jornalismo. Eu não diria que é uma crise de credibilidade do jornalismo. Eu diria que há um processo de legitimação por parte do grande público, a grande população brasileira desinformada, né, e que até então acreditava piamente na televisão, hoje acredita piamente nisso aqui, no celular. O que vem pelo celular tem aparência de verdade e vem legitimado porque é uma tecnologia que encanta as pessoas, há um fascínio. Então as pessoas, de início, elas tendem a acreditar, essa é uma hipótese que eu defendo, que as pessoas, de um modo geral, estou falando, né, do grande público, eles tendem a acreditar que aquilo que vem por meio dessa novíssima tecnologia é legítimo. A primeira dica seria, para quem se vê diante de uma notícia, é perguntar: de onde veio essa notícia? De onde veio? Né? De quem veio? Se nós estamos numa rede social, buscar a origem disso. Se vem pelo WhatsApp, perguntar: veio da rede de quem? Esses meus amigos, eles são confiáveis? Ou eles também espalham boatos? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? De confiar, né? de estabelecer um critério aí de confiança. Eu confio na fonte dessa informação ou não confio? Esse meu primo, essa minha tia, ela tem discernimento tem visão crítica para não compartilhar aquilo que ela simplesmente recebe? Acho que é essa pergunta que a gente precisa começar a fazer para não disseminar aquilo que chega sem origem identificada.